Olá, meus amores, eu sou Tereza Jales, sou professora de Geografia e vamos continuar nossas aulas remotas, certo? E hoje em especial vai ter essa videoaula, urbanização. O que é a urbanização? É um processo de transformação do meio rural para o meio da cidade, ou seja, o campo se transforma, onde o campo era campo, ele vai passar a ser cidade. E isso vai todo assim um processo, né, que não é feito da noite para o dia. Leva-se alguns anos, algum tempo para que isso aconteça. Vamos entender aqui como se dá uma sociedade urbana. Vocês já ouviram em alguns capítulos anteriores o que é densidade demográfica. Então veja bem, uma sociedade urbana é a população que compõe uma cidade. Aí vamos para a densidade demográfica. Eu vou usar como exemplo 3 cidades. A nível regional eu vou usar Canindé. A nível nacional eu vou falar sobre São Paulo. E a nível internacional nós vamos falar sobre Tóquio, lá no Japão. Então assim, Canindé tem uma densidade demográfica de 24,3 habitantes por quilômetro quadrado. É uma cidade pequena. Já São Paulo, ela tem uma densidade de 179,84 habitantes por quilômetro quadrado. E aí vem Tóquio, que ele tem 6.354 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Estão vendo aqui o diferencial? Pequeno porte, médio porte, grande porte. E dando continuidade, e eu vou mostrar para vocês agora o conceito de cidade. Cidade é o quê? É uma materialização erigida pela ação do homem dentro da natureza. Vocês acham que Canindé já existia? Não, Canindé não existia. Mas veio uma pessoa que decidiu, eu vou povoar este lugar aqui. E aí vocês vão ver através da imagem Canindé como ela era no passado e Canindé atual. Olha a diferença que tem de quando se iniciou, né, a cidade de Canindé. Nós podemos observar, e acho que isso todo mundo já estudou, a história de Canindé começa em 1775, quando um português, né, chegou a Canindé e às margens do rio São Francisco ele erigiu uma pequena capela. Só que não ficou só na capela, começou a ter pequenas moradias ao redor. E aí foi se transformando, né? Se transformando e virou uma cidade. Lá em São Paulo, e veja também a diferença que existe a São Paulo antiga para São Paulo atual. São Paulo ela foi fundada no século XV. No século XVIII ela passou a condição de cidade. No século XXI ela é considerada uma das maiores metrópoles, ok? Aí nós vamos para Tóquio. Veja também a diferença da Tóquio antiga para a Tóquio atual. Em Tóquio, é bem interessante essa história, não se chamava Tóquio, se chamava um vilarejo que se chamava Edo, né? E ela foi construída em 1457. Gente, é muito tempo para a evolução que ela teve. Ela era vila, passou a cidade. Hoje ela é considerada uma das maiores cidades do mundo. A população de lá, a estimativa é que ela chega a 37 milhões de habitantes. Então, vocês comparem bem como era a cidade do passado para o que é a cidade agora. Dando continuidade à nossa aula em relação à população, em 1950, a população mundial só era 30% concentrada nas cidades, 70% concentrada no campo. Em 2009, né, a população na cidade passou a 50% e 50% no campo. Passou-se mais um tempo, nós estamos em 2020, e em 2018 a população da cidade passou para 68%. Vamos entender agora sobre um pouco do crescimento urbanizado e as migrações rurais e urbanas.
O que é esse crescimento urbanizado? Ora, nós sabemos que após a terceira revolução industrial, a urbanização ela cresceu. Ah, mas cresceu como? Primeiro, a questão da natalidade, as mulheres tiveram mais filhos nessa época. Hoje aqui é mais controlado, mas antigamente se populacionava mais em questão das mulheres terem muitos filhos, certo? E isso fez com que a área urbana crescesse. E nesse crescimento, né, o que foi que aconteceu? As famílias começaram a passar, principalmente as famílias pobres, começaram a passar determinadas dificuldades na zona rural. O que é que faziam? Migravam para a cidade. E o que acontecia na cidade? Elas não tinham condições de se manter. Por quê? Primeiro, não tinha estudo, não tinha emprego, não tinha moradia, não tinha boa alimentação. Estão entendendo? Então, assim, essa urbanização, esse mundo urbanizado, ele veio no decorrer dos anos mudando, sabe? É um processo de transformação. Vamos fazer um comparativo. Aqui eu tenho um campo e eu decido urbanizar, ok? Aqui vai virar cidade. É todo um processo. Não acontece nada por acaso, não acontece nada por acontecer. Tem que ter a mão do homem agindo na natureza para fazer com que as cidades existam. Por hoje é só, ok? Na próxima aula a gente continua com o nosso mundo urbanizado e conectado.